Ele riu na cara dela na frente de todo mundo, chamou de fracassada, fez questão de humilhar enquanto ela servia bebidas no evento. Mas quando a porta daquela sala de reunião se abriu e ele viu quem era a nova chefe dele, o sorriso morreu na hora. A ex-esposa simples que ele desprezou agora controlava tudo. Ricardo ajeitou o nó da gravata pela terceira vez enquanto esperava na sala de reuniões. O ambiente era impecável, todo em vidro e aço, com aquela vista panorâmica que ele adorava mostrar para impressionar visitantes. A mesa enorme no centro refletia as luzes do teto como espelho polido. Tudo ali gritava sucesso, poder, conquista. E ele estava prestes a fechar o negócio mais importante da carreira. A empresa dele, a Titanium Group, estava sendo adquirida por um grupo internacional gigantesco. O valor era absurdo, daqueles que fazem a pessoa nunca mais precisar trabalhar na vida. Ricardo mal conseguia conter a empolgação. Já tinha até planejado a viagem de 3 meses pela Europa, que ia fazer com Vanessa depois que o contrato fosse assinado. Senhor Ricardo, a secretária apareceu na porta. A CEO do grupo comprador está chegando. Ela pediu para começar a reunião em 5 minutos. Perfeito, ele respondeu com aquele sorriso confiante que usava quando tinha certeza que estava no controle de tudo. Pode trazer café, água, o que ela quiser. Os outros 3 executivos da Titanium estavam sentados ao redor da mesa, todos nervosos, revisando documentos, conferindo números. Ricardo observava eles com certa superioridade. Enquanto os outros se preocupavam, ele apenas aproveitava o momento. Afinal, tinha construído aquilo do zero. Bom, tecnicamente não do zero, mas isso era detalhe que ninguém precisava saber. A porta se abriu. Ricardo se levantou automaticamente, ajeitou o paletó, preparou o sorriso profissional e a mão estendida para o cumprimento. Virou-se para a entrada esperando ver algum executivo engravatado ou alguma senhora europeia cheia de pompa. O que ele viu fez o sorriso congelar no rosto. Simone entrou na sala com uma presença que ocupou cada centímetro do ambiente. Ela estava diferente, completamente diferente. O cabelo preso de forma elegante, o terno sob medida, a postura de quem comanda sem precisar gritar. Mas era ela. Impossível não reconhecer aqueles olhos que ele conhecia tão bem. O mundo parou. Ricardo sentiu as pernas bambas. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Os outros executivos olharam confusos para a reação dele, sem entender por que o chefe tinha ficado pálido de repente. Bom dia a todos, Simone disse com voz firme, profissional, enquanto caminhava até a cabeceira da mesa. Sou Simone Carvalho, CEO do Global Enterprises Group. Prazer em conhecê-los. Ela cumprimentou cada executivo com um aperto de mão firme, olhando nos olhos de cada um. Quando chegou na frente de Ricardo, parou. O silêncio durou segundos que pareceram horas. Ricardo. Ela disse apenas isso, sem estender a mão, sem sorrir, sem demonstrar emoção alguma. Ele não conseguiu responder. A garganta estava fechada. O cérebro tentava processar o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. Simone? A Simone dele? Não, não mais dele. A Simone que ele tinha deixado para trás, que ele tinha... A memória bateu forte. 3 semanas atrás. O evento de comemoração da Titanium Group no salão mais luxuoso da cidade. Champanhe francesa, canapés importados, convidados importantes. Ricardo estava no auge, cercado de empresários poderosos, todos querendo fazer negócio com ele. Vanessa ao lado, linda, jovem, pendurada no braço dele como troféu. Foi quando ele viu. Uma mulher de uniforme simples carregando uma bandeja de bebidas entre os convidados. Ela passou rápido, tentando ser invisível como todo garçom faz em evento de rico. Mas Ricardo reconheceu. Reconheceu e não conseguiu deixar passar. Gente, olha só quem está aqui! Ele tinha dito alto, chamando a atenção de todo mundo ao redor. Simone, a minha ex-esposa. Ela parou, virou devagar. O rosto dela mostrou aquele misto de surpresa e vergonha que ele nunca tinha visto antes. Todo mundo olhou. O burburinho das conversas parou. Oi, Ricardo. Ela tinha dito baixinho, tentando manter a compostura. Nossa, Simone, que surpresa te ver aqui, trabalhando no evento. Ele enfatizou a palavra, trabalhando com um sorriso maldoso. Servindo bebidas. Quem diria, né? Vanessa tinha rido daquela risada aguda dela. Amor, é sua ex? Sério?
É sim. A mulher que eu sustentei durante anos enquanto ela não fazia nada da vida. Olha onde ela foi parar. Os empresários ao redor começaram a rir também. Aquele tipo de riso desconfortável de quem não sabe se deve achar graça, mas ri para agradar quem está no comando. Ricardo, por favor. Simone tinha sussurrado, os olhos já brilhando de lágrima contida. Por favor, o quê? Estou só cumprimentando você. Está tudo bem trabalhar de garçonete, é trabalho honesto. Pelo menos agora você trabalha, né? Porque comigo você só sabia gastar. A humilhação tinha sido completa. Simone segurou a bandeja com mais força, as mãos tremendo. Ela não respondeu. Apenas virou e saiu dali o mais rápido que conseguiu sem derrubar as bebidas. Ricardo tinha comemorado a piada com Vanessa e os outros, sentindo-se esperto, superior, vitorioso. Agora, 3 semanas depois, aquela mesma mulher estava parada na frente dele. Mas não era mais a garçonete humilhada. Era a CEO do grupo que tinha comprado a empresa dele. Era a mulher que agora controlava o futuro dele. Podemos começar? Simone disse, voltando ao presente, sentando na cadeira principal como se fosse o trono dela. Ricardo sentou também, mas estava completamente perdido. Os outros executivos começaram a apresentar números, relatórios, projeções. Ele não ouvia nada. Só conseguia olhar para Simone comandando aquela reunião com uma segurança que ele nunca tinha visto nela. Ela falava de reestruturação, de mudanças administrativas, de novas diretrizes. Cada palavra saía com autoridade absoluta. Os executivos anotavam tudo, concordavam com tudo. Ricardo continuava mudo. E quanto ao cargo de CEO da Titanium, Simone disse, olhando diretamente para ele pela primeira vez desde que sentou. Precisamos conversar sobre algumas questões que surgiram durante a auditoria prévia. O coração dele disparou. Auditoria? Que auditoria? Questões? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo rouca. Sim, algumas práticas administrativas que precisam ser esclarecidas. Mas isso conversamos em particular depois. O sorriso dela foi mínimo, mas carregado de significados. A reunião continuou por mais 1 hora. Ricardo participou no automático, assinando onde mandaram assinar, concordando com o que mandaram concordar. A mente dele estava em outro lugar, tentando entender como aquilo era possível. Como Simone tinha ido de garçonete para CEO de grupo internacional em 3 semanas, não fazia sentido. A não ser que a verdade começou a bater devagar na consciência dele. Ela já era CEO naquele dia do evento. Ela estava no evento não como garçonete, mas provavelmente observando a empresa que estava prestes a comprar. E ele, idiota, tinha humilhado a futura dona de tudo. Quando a reunião terminou, todo mundo se levantou. Os executivos cumprimentaram Simone com respeito exagerado, fazendo reverências quase cômicas. Ricardo ficou para trás, sem saber o que fazer. Ricardo, Simone chamou quando todos já tinham saído. Podemos conversar um momento? Ele virou. Estavam sozinhos na sala agora. O poder tinha invertido completamente. Ele, que sempre comandou, que sempre decidiu, que sempre esteve no controle, agora estava do outro lado. Simone, Ele começou, mas não sabia como terminar. Olá, Ricardo, ela disse, dessa vez com um sorriso pequeno, frio, que não chegava nos olhos. Faz tempo, não é? E naquele momento, Ricardo entendeu que o pesadelo dele estava apenas começando. Ricardo ficou parado no meio daquela sala vazia, olhando para Simone como se estivesse vendo um fantasma. O silêncio entre eles era tão pesado que parecia sugar o ar do ambiente. Ela estava encostada na mesa de braços cruzados, esperando que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Como? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Como o quê, Ricardo? Como você... Como é possível? Você estava servindo bebidas há 3 semanas. Simone deu um sorriso pequeno, amargo. Não, Ricardo. Eu estava observando a empresa que meu grupo estava prestes a comprar. Acontece que houve uma confusão na recepção e me entregaram um uniforme de serviço. Eu poderia ter corrigido na hora, mas achei interessante ver como as pessoas se comportam quando acham que você não é importante. A revelação caiu como um balde de água gelada. Ricardo sentiu o rosto esquentar de vergonha. Ela tinha visto tudo de propósito. Tinha deixado ele se expor, se humilhar, mostrar quem realmente era.
Eu não sabia. Ele tentou se justificar. Não sabia? Ou não se importou em saber? Simone endireitou a postura. Você me viu naquele uniforme e assumiu que eu tinha fracassado. Assumiu que estava ali servindo porque não tinha conseguido nada melhor na vida. E em vez de ter um pingo de compaixão, decidiu me humilhar na frente de dezenas de pessoas. Simone, eu... Sabe o que é engraçado, Ricardo? Ela deu alguns passos na direção dele. Anos atrás, quando a gente se conheceu, você não era assim. Ou pelo menos eu achava que não era. A mente de Ricardo foi puxada para trás no tempo, querendo ou não. Eles tinham se conhecido durante um curso de extensão em administração. Ricardo estava lá com bolsa de estudos, sem dinheiro para almoçar direito, usando as mesmas roupas toda semana. Simone trabalhava em uma loja de departamentos durante o dia e estudava à noite. Os dois eram a definição de batalha. Posso sentar aqui? Ela tinha perguntado naquele primeiro dia de aula, apontando para a cadeira ao lado dele. Claro, ele tinha respondido, nem imaginando que aquela moça simpática ia virar a pessoa mais importante da vida dele. Começaram a estudar juntos. Ela era organizada, inteligente, tinha uma forma de explicar as coisas que fazia tudo parecer mais fácil. Ricardo ficou encantado não só pela beleza dela, mas pela forma como ela enxergava o mundo. Simone acreditava que as pessoas podiam ser melhores, que trabalho duro levava resultados, que caráter era mais importante que dinheiro. Um dia eu vou ter minha própria empresa, Ricardo tinha dito uma noite depois de uma prova difícil. Vou provar para todo mundo que eu sou capaz. Você é capaz, Simone tinha respondido, segurando a mão dele. E eu vou estar do seu lado para ver isso acontecer. E ela esteve. Quando Ricardo conseguiu o primeiro estágio, quem ajustou o currículo dele foi Simone. Quando ele precisou de roupa adequada para a entrevista, quem comprou com o próprio salário foi Simone. Quando ele não tinha dinheiro para a passagem, quem emprestava era Simone. Ela acreditou nele antes dele mesmo acreditar em si. Eles casaram sem festa, sem luxo, apenas na presença de 2 testemunhas e um juiz. Mas tinha amor ali. Ricardo tinha certeza disso. Ou pelo menos tinha certeza naquela época. A gente vai conseguir. Simone dizia sempre que as contas apertavam. Você vai crescer na empresa, eu vou crescer no meu trabalho, e daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e ver que valeu a pena. E Ricardo cresceu. Mas não da forma que ela imaginou. Você lembra de quando você foi promovido para gerente regional? Simone perguntou, trazendo Ricardo de volta para o presente. Lembra quem ficou acordada a noite inteira te ajudando a preparar aquela apresentação? Simone não precisa... Não precisa o quê? Lembrar? Ah, Ricardo, mas eu lembro muito bem. A voz dela estava controlada, mas havia uma dor antiga ali, uma ferida que nunca tinha fechado direito. Lembro de ter trabalhado dobrado para pagar o curso de MBA que você precisava fazer. Lembro de ter vendido o único bem que eu tinha, que era a aliança da minha avó, para conseguir o dinheiro da inscrição. Ricardo fechou os olhos. Ele tinha esquecido disso. Ou tinha fingido esquecer. Eu abri mão dos meus sonhos pelos seus, Simone continuou. Porque acreditei que a gente era uma equipe. Que quando você vencesse, eu também teria vencido. Mas sabe quando eu percebi que estava errada? Quando? Quando você começou a ganhar bem. Quando entrou naqueles círculos de empresários poderosos. Quando começou a usar relógio caro e frequentar aqueles restaurantes onde o cardápio não tem preço. Ricardo se lembrava muito bem daquela fase. As mudanças tinham sido rápidas. Ele tinha sido promovido para diretor. Os clientes importantes começaram a aparecer. Os convites para eventos exclusivos chegavam toda semana. E em algum momento daquela escalada, Simone tinha ficado para trás. Você começou a ter vergonha de mim, ela disse. E dessa vez a voz falhou um pouco. Começou a me deixar em casa quando tinha jantar importante. Dizia que eu não sabia conversar com aquelas pessoas, que eu ia me sentir deslocada. Eu estava te protegendo. Protegendo? Simone soltou uma risada sem humor. Você estava escondendo de onde veio. Estava escondendo que tinha uma esposa que trabalhava em loja, que não tinha sobrenome importante, que não tinha estudado em colégio particular. A verdade doeu porque era exatamente isso. Ricardo tinha começado a inventar desculpas para não levar Simone nos eventos. Tinha começado a achar que ela não se encaixava naquele mundo novo que ele estava descobrindo.
Um mundo onde as pessoas julgavam você pela roupa, pelo carro, pelo endereço. E então você conheceu a Vanessa. Simone disse o nome com desdém. A filha de empresário, a moça de família tradicional, a que estudou fora, a que tinha tudo que eu não tinha. Simone, sabe qual foi a pior parte, Ricardo? Ela deu mais alguns passos na direção dele. Agora estava perto o suficiente para ele ver que os olhos dela estavam vermelhos. Não foi você ter se apaixonado por outra. Foi a forma como você me descartou. Ricardo se lembrou daquele dia como se fosse ontem. Tinha chegado em casa, colocado as malas na sala e simplesmente disse que estava indo embora. Não explicou direito, não deu chance de conversa. Apenas disse que a relação não fazia mais sentido, que eles tinham crescido em direções diferentes. Você saiu e me deixou com todas as contas que tínhamos feito juntos, Simone continuou. As parcelas do curso que eu paguei para você fazer. O financiamento do carro que eu dei entrada para você ir trabalhar. Tudo ficou no meu nome porque você, esperto como sempre foi, nunca colocou seu nome em nada. Eu ia te ajudar a pagar. Mentira! Pela primeira vez, Simone levantou a voz. Você sumiu, Ricardo. Mudou o número de telefone, me bloqueou em tudo e desapareceu com a Vanessa como se eu nunca tivesse existido. O silêncio voltou a dominar a sala. Ricardo não tinha o que dizer porque tudo aquilo era verdade. Ele tinha feito exatamente isso. Tinha apagado Simone da vida dele como se apaga um arquivo indesejado do computador. Sabe qual foi o meu erro? Simone perguntou, limpando uma lágrima que teimou em cair. Foi acreditar que sucesso não mudaria você. Foi acreditar que você ia lembrar de onde veio. Foi acreditar que você tinha caráter. Simone, eu sinto muito. Agora sente, né? Ela deu as costas para ele, olhando pela janela de vidro para a cidade lá embaixo. Agora que eu sou a chefe, agora que eu tenho o poder, agora que eu posso decidir o futuro da sua empresa, agora você sente muito. Ricardo ficou em silêncio porque não havia nada que pudesse dizer para mudar aquilo. Ele tinha feito tudo errado e agora estava pagando o preço. Amanhã às 9 da manhã, Simone disse sem olhar para ele. Tem reunião geral com todos os funcionários da Titanium. Vou anunciar as mudanças estruturais que o Global Enterprises vai implementar. Quero você lá. Que tipo de mudanças? Simone se virou e o olhar que ela deu nele foi de gelo puro. O tipo de mudança que coloca as pessoas no lugar certo, incluindo você. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ela ia fazer com ele o que ele tinha feito com ela anos atrás. Ia mostrar quem realmente tinha o poder agora. Pode se retirar, Simone disse, voltando a olhar pela janela. E Ricardo, arruma uma roupa adequada para amanhã. Primeira impressão é tudo, não é? A ironia da frase cortou como lâmina. Ricardo saiu daquela sala sabendo que o pesadelo estava longe de terminar e que ele merecia cada segundo do que estava por vir. A sala de conferências estava lotada. Todos os funcionários da Titanium Group estavam ali, uns sentados, outros em pé encostados na parede. O burburinho era intenso. Ninguém entendia direito o que estava acontecendo, mas todo mundo sabia que era grande. Ricardo entrou e sentiu o peso dos olhares. Alguns funcionários desviavam os olhos quando ele passava. Outros cochichavam. Algo estava diferente. O respeito que ele sempre exigiu tinha virado outra coisa. Algo parecido com medo, mas não dele. Medo do que estava por vir. Simone já estava lá, em pé na frente da sala, com aquela presença que ocupava o ambiente inteiro. Ela esperou todo mundo se acomodar antes de começar. O silêncio foi imediato. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Simone Carvalho, CEO do Global Enterprises Group. A partir de hoje, a Titanium faz parte oficialmente do nosso grupo. Ela falou com uma segurança que fez Ricardo sentir um aperto no peito. E com essa transição, vem mudanças necessárias. Os funcionários olharam uns para os outros nervosos. Primeira mudança: cultura organizacional. Fiz questão de conversar pessoalmente com mais de 50 funcionários desta empresa nos últimos dias. Vocês sabem o que descobri? Simone pausou, deixando a tensão subir. Que existe um ambiente tóxico aqui dentro. Um ambiente onde humilhação é confundida com liderança. Ricardo sentiu o sangue gelar. Para onde ela estava indo com aquilo? Descobri histórias de pessoas sendo ridicularizadas em reuniões.
De funcionários sendo demitidos por motivos pessoais, não profissionais. De gente competente sendo descartada porque alguém no poder tinha preferências. Mariana, que era da área financeira, levantou a mão timidamente. Posso falar? Claro. Simone abriu espaço. É verdade. Tem gente aqui que foi humilhada só porque não concordou com alguma decisão do... Ela olhou para Ricardo e engoliu seco. Do chefe. Continue. Simone incentivou. Eu mesma fui rebaixada de cargo porque questionei uma conta que não fechava. Em vez de investigarem, me tiraram do projeto e colocaram outra pessoa menos qualificada no meu lugar. Ricardo tentou se defender. Mariana, aquilo foi uma decisão estratégica. Foi vingança, ela cortou, e a coragem na voz dela surpreendeu todo mundo. Todo mundo sabia. Você não gostou de ser contrariado e me puniu por isso. Outros funcionários começaram a concordar com a cabeça. O clima na sala mudou completamente. Era como se uma represa tivesse se rompido. Alguém mais tem algo a compartilhar? Simone perguntou. Fernando, do comercial, se manifestou. Eu fui demitido há 2 anos porque minha esposa não quis sair com a esposa do chefe em um fim de semana. Chamaram de corte de custos, mas eu era o vendedor com o melhor desempenho da equipe. Meu caso foi pior, disse Clarice do RH. Fui forçada a falsificar relatórios de avaliação para justificar demissões que não tinham motivo real. Ricardo estava pálido. Cada relato era uma facada. Ele olhou ao redor e viu o que nunca tinha visto antes. Pessoas que ele comandou com medo durante anos agora tinham voz. E estavam usando. Obrigada pela coragem de vocês, Simone disse. E havia algo genuíno ali, uma empatia que Ricardo nunca demonstrou. Essas histórias confirmam o que a auditoria já havia detectado. Práticas administrativas inadequadas, demissões sem justificativa legal sólida e um histórico de assédio moral. Assédio moral é um termo forte. Ricardo tentou intervir. É o termo correto. Simone o cortou, olhando diretamente para ele. E está tudo documentado. Cada reclamação, cada testemunho, cada e-mail que vocês achavam que tinha sido apagado. O chão sumiu debaixo dos pés de Ricardo. Ela tinha feito uma investigação completa. Tinha conversado com funcionários, tinha vasculhado arquivos, tinha construído um caso contra ele. Mas não vim aqui apenas para expor problemas, Simone continuou. Vim para anunciar soluções. A partir de hoje, Mariana volta para o cargo que nunca deveria ter perdido. Fernando será reconvidado a retornar se desejar, com compensação pelos anos perdidos. E Clarice, você será promovida a diretora de RH, porque preciso de alguém com coragem para fazer o certo. A sala explodiu em murmúrios. Gente aplaudindo. Gente chorando de emoção. Era como se anos de injustiça estivessem sendo reparados em questão de minutos. E quanto ao cargo de CEO da Titanium, Simone olhou para Ricardo, e aquele olhar tinha algo que ele não conseguia decifrar. Precisamos conversar sobre a transição. Nesse momento, a porta se abriu com força. Vanessa entrou como um furacão, toda produzida, salto alto batendo no chão, bolsa de marca no braço. Ricardo, eu preciso falar com você agora. Ela nem percebeu que estava interrompendo uma reunião com mais de 100 pessoas. Vanessa, agora não... Ele tentou controlar a situação. Agora sim. Ela estava visivelmente nervosa. Você viu as notícias? Estão falando que a empresa foi vendida, que você não é mais o dono. Isso é verdade? O silêncio constrangedor tomou conta da sala. Todo mundo olhando para aquela cena. Simone observava com uma expressão neutra, mas havia um brilho no olhar dela. Você deve ser a Vanessa. Prazer, sou Simone Carvalho. Vanessa parou, processando a informação. Os olhos dela foram de Simone para Ricardo, depois voltaram para Simone. Espera, você é aquela... a ex-esposa que vocês humilharam há algumas semanas? Sim, sou eu. Simone disse isso com uma calma que era quase assustadora. Só que agora eu sou a CEO do grupo que comprou a Titanium. Pequena mudança de cenário. A cor sumiu do rosto de Vanessa. Ela olhou para Ricardo com pânico nos olhos. Você não me contou isso. Eu ia contar... Ele tentou. Quando? Quando a gente estivesse na rua. Vanessa estava entrando em desespero. Ricardo, você me prometeu segurança. Você disse que era rico,
que tinha império construído. Vanessa, não é bem assim. Não é bem assim como? Ela estava perdendo a compostura na frente de todo mundo. Você mentiu para mim? Tudo que você tem era emprestado? Posso esclarecer? Simone interveio, e havia uma ironia fina na voz dela. O império que Ricardo construiu teve participação de muita gente que ele esqueceu de dar crédito. Inclusive a mim, que financiei o MBA dele, que paguei os cursos, que sustentei ele enquanto não tinha nada. Vanessa olhou para Ricardo com nojo. Você usou o dinheiro de outra mulher para crescer e depois casou comigo fingindo que tinha feito tudo sozinho? Não foi assim. Ele tentou se explicar, mas não tinha explicação boa. Sabe o que é engraçado, Vanessa? Simone continuou, e agora estava claro que ela estava gostando daquilo. Há 3 semanas, você riu de mim quando achava que eu estava servindo bebidas. Fez piadas, me olhou com desprezo. Mas a verdade é que eu estava observando. Observando a empresa que ia comprar, observando o homem que achava que tinha me destruído, observando a mulher que achou que tinha ganhado algum prêmio. Vanessa estava sem palavras. A diferença entre eu e você, Simone disse, é que eu construí tudo do zero, com trabalho, suor e inteligência. Você só se agarrou em alguém que parecia ter sucesso. A humilhação de Vanessa estava completa. Ela olhou ao redor, viu todo mundo observando e saiu correndo da sala em lágrimas. Ricardo deu alguns passos para ir atrás dela, mas parou. Não tinha mais jeito. Podemos voltar à reunião? Simone disse, como se nada tivesse acontecido. Como eu estava dizendo, vamos fazer mudanças. E essas mudanças começam agora. Ela pegou uma pasta e tirou alguns papéis de dentro. Ricardo, você vai continuar na empresa, mas não como CEO. A partir de hoje, você será supervisor da área operacional. Vai responder diretamente a mim. O choque foi geral. Supervisor? Ele que era o dono de tudo? A queda era brutal, humilhante, pública. Você vai aprender o que é trabalhar de verdade, Simone continuou. Vai entender o valor de cada funcionário. Vai aprender que liderança não é gritar, é inspirar. E se em 6 meses você provar que mudou, a gente conversa sobre promoção. Se não, a porta está aberta. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas não podia fazer nada. Ela tinha todo o poder agora. Reunião encerrada. Simone anunciou. Ah, Ricardo, fica mais 1 minuto, por favor. Todo mundo saiu. Ficaram só os dois mais uma vez. Amanhã tem mais uma reunião, ela disse. E eu vou revelar algo que vai explicar muita coisa sobre como cheguei até aqui. Algo que você nunca imaginou. O quê? Ele perguntou, a voz saindo fraca. Simone sorriu. Você vai descobrir que enquanto estava me humilhando, eu estava salvando você. E amanhã todo mundo vai saber disso. Ricardo não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto do quarto vazio, porque Vanessa tinha feito as malas e ido embora durante a madrugada. Não houve briga, não houve conversa. Ela simplesmente pegou o que era dela e sumiu, como um rato abandonando o navio antes de afundar. O celular dele não parava de vibrar. Mensagens de empresários querendo saber se os boatos eram verdade, se ele tinha realmente perdido a empresa. Se a ex-esposa pobre tinha virado a chefe dele. Ninguém ofereceu ajuda. Todos só queriam confirmar a fofoca. Ele olhou o relógio. 6 da manhã. A reunião era às 9. Aquela reunião onde Simone ia revelar algo que ele nunca imaginou. A frase tinha ficado ecoando na cabeça dele a noite inteira. O que ela tinha feito? O que ele não sabia? Ricardo se arrumou no automático. Banho rápido, barba feita, o mesmo terno que usava para impressionar. Mas agora parecia só um disfarce vazio. Ele não era mais o dono. Era o supervisor. A palavra doía só de pensar. Chegou na empresa às 8h30. Sempre foi pontual, mas hoje era diferente. Não era mais o chefe chegando para comandar. Era o funcionário chegando para obedecer. A recepcionista olhou para ele com um misto de pena e desconforto. Bom dia, senhor Ricardo. Bom dia, Paula. Ele percebeu que nunca tinha chamado ela pelo nome antes. Sempre foi apenas a recepcionista. O elevador subiu devagar. Cada andar parecia uma eternidade. Quando as portas se abriram no último piso, Ricardo viu algo que nunca tinha visto.
Funcionários conversando tranquilamente, rindo até. O clima pesado que sempre dominou aquele lugar tinha sumido da noite para o dia. Ricardo! Alguém o chamou. Era Mariana, a que tinha sido rebaixada injustamente. Ela vinha na direção dele com uma pasta na mão. Posso falar com você um minuto? Claro, ele respondeu surpreso. Eu só queria dizer que... Bem, eu sei que as coisas mudaram muito rápido. E sei que você está passando por uma situação difícil. Ela hesitou. Mas queria que soubesse que não tenho rancor. A Simone está dando uma segunda chance para você. Espero que aproveite. Ricardo ficou sem palavras. Ele tinha destruído a carreira daquela mulher e ela estava ali oferecendo compaixão. Que tipo de pessoa faz isso? Obrigado, Mariana. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. A sala de reuniões estava sendo preparada. Dessa vez era menor, mais reservada. Só alguns diretores estariam presentes. Simone já estava lá, revisando documentos, completamente focada. Pontual, ela disse sem levantar os olhos. Bom começo. Os outros diretores chegaram. Maurício, do jurídico. Clarice, a nova diretora de RH. Fernando, que tinha voltado para o comercial. E Beatriz, uma mulher que Ricardo não conhecia, mas que carregava uma presença impressionante. Bom dia a todos, Simone começou. Hoje vou explicar como cheguei até aqui. E mais importante, vou revelar algo que Ricardo não sabe. Algo que mudou tudo. Ricardo sentiu o estômago apertar. Há alguns anos, Simone começou. Quando Ricardo me deixou com as dívidas e desapareceu, eu estava destruída. Financeiramente, emocionalmente, completamente perdida. Pensei em desistir de tudo. Ela pausou, e pela primeira vez desde que reapareceu, Ricardo viu uma vulnerabilidade real nos olhos dela. Mas então eu conheci Beatriz. Simone apontou para a mulher desconhecida. Ela era CEO de uma empresa de consultoria e estava fazendo uma palestra sobre recomeços. Fui porque era gratuita e eu não tinha nada a perder. Beatriz sorriu de leve, lembrando. Depois da palestra, eu me aproximei dela. Contei minha história. E ela me fez uma proposta. Trabalhar como assistente dela, aprender o negócio, crescer de verdade. Ricardo ouvia em silêncio. Começava a entender como Simone tinha subido tão rápido. Eu trabalhei como nunca tinha trabalhado antes. Simone continuou. Dobrava turno, estudava a madrugada dentro, absorvia cada lição. Beatriz me ensinou que inteligência emocional vale mais que diploma. Que respeito se conquista, não se exige. Que liderança verdadeira é servir, não mandar. E ela aprendeu rápido, Beatriz complementou. Em 2 anos, Simone já era diretora. Em 5, estava comandando a divisão internacional. Quando me aposentei, não tive dúvida de quem deveria assumir meu lugar. A história era impressionante. Mas Ricardo sabia que tinha mais. Simone tinha dito que ia revelar algo que ele não sabia. Mas o que vocês não sabem, Simone continuou, e a voz ficou mais séria, é que há 1 ano, quando comecei a estudar a Titanium para possível aquisição, descobri algo grave. O silêncio na sala era absoluto. Descobri que há 3 anos Ricardo assinou contratos fraudulentos sem saber. Contratos que um sócio dele, que já saiu da empresa, forjou para desviar dinheiro. Ricardo sentiu o chão desaparecer. O quê? Aquele sócio, Júlio, que você tanto confiava? Ele estava usando a Titanium para lavar dinheiro. E você, ingênuo ou confiante demais, assinava tudo sem ler direito. Isso é impossível. Maurício, Simone chamou o advogado. Explica para ele. Maurício abriu uma pasta com documentos. Senhor Ricardo, a auditoria encontrou 15 contratos suspeitos, todos com sua assinatura. Se isso tivesse ido para as autoridades, o senhor estaria respondendo criminalmente. Ricardo estava em choque. Mas eu não sabia de nada disso. Júlio cuidava dessa parte. Eu sei que não sabia, Simone disse. E havia algo próximo de compaixão na voz dela. Por isso eu protegi você. Como? Quando descobri há 1 ano, entrei em contato com Júlio diretamente, sem você saber. Ofereci a ele um acordo. Ele devolvia todo o dinheiro desviado e desaparecia. Ou eu entregava tudo para as autoridades. Você fez isso? Fiz. Ele aceitou. Devolveu cada centavo, assinou documentos assumindo toda a responsabilidade sozinho e sumiu do país. Depois disso,
Eu limpei os registros da Titanium, reorganizei a contabilidade e protegi sua empresa. Ricardo não conseguia processar. Simone tinha salvado ele? Depois de tudo que ele fez com ela? Por quê? Foi tudo que ele conseguiu perguntar, a voz saindo embargada. Porque apesar de você ter me destruído, eu não sou você, Ricardo. Simone olhou diretamente nos olhos dele. Eu não deixo pessoas afundarem, mesmo quando elas merecem. A sala estava em silêncio emocional. Até os diretores mais experientes estavam visivelmente tocados. Você salvou a empresa dele e ele nem sabia? Clarice perguntou impressionada. Salvei. Gastei recursos do meu próprio grupo para limpar a bagunça. Porque sabia que se a Titanium caísse, 200 funcionários perderiam o emprego. E essas pessoas não tinham culpa dos erros do chefe delas. Ricardo estava destruído. Cada certeza que ele tinha sobre si mesmo estava desmoronando. Ele achava que era esperto, que tinha construído tudo sozinho, que era melhor que todo mundo. Mas a verdade era que ele sempre teve alguém limpando a bagunça que ele deixava. Primeiro Simone quando eram casados, depois Simone mesmo sem ele saber. Há 1 ano, Simone continuou. Quando terminei de resolver aquela situação, eu poderia ter te procurado, poderia ter jogado na sua cara, mas não fiz. Porque não era sobre você. Era sobre fazer o certo. Então por que comprou a empresa agora? Ricardo perguntou confuso. Porque 3 semanas atrás, você me humilhou na frente de dezenas de pessoas. A voz de Simone ficou firme. Você riu de mim, me expôs, me tratou como lixo. E naquele momento eu percebi que você não tinha aprendido nada. Que você continuava sendo o mesmo homem arrogante que me descartou anos atrás. Ricardo baixou a cabeça. Eu te salvei por compaixão, Ricardo. Mas você me ensinou que compaixão sem consequência não muda ninguém. Então comprei sua empresa. Não para destruir você, mas para te forçar a aprender o que deveria ter aprendido há muito tempo. Que sucesso sem humildade é só arrogância temporária. A frase ecoou na sala como um trovão. Você me ensinou sem querer que eu era forte o suficiente para perdoar. Mas também aprendi que perdoar não significa aceitar. Então agora você vai trabalhar sob minhas ordens. Vai aprender a respeitar quem está embaixo. Vai entender que cada pessoa na empresa tem valor. Ricardo limpou uma lágrima que teimou em cair. Era a primeira vez em anos que ele chorava de verdade. E se você conseguir mudar, Simone terminou. Talvez um dia você seja o líder que sempre fingiu ser. Maurício quebrou o silêncio. Há algo mais que precisamos resolver. Vanessa entrou com pedido de pensão conjugal hoje de manhã. Alega que se acostumou com o padrão de vida que você oferecia. Ricardo quase riu da ironia. A mulher que o deixou agora queria o dinheiro dele, que na verdade nunca foi só dele. Deixa que eu resolvo, Simone disse, com um tom que não aceitava contestação. Tenho alguns documentos interessantes sobre a senhorita Vanessa que podem ser úteis. Que documentos? Ricardo perguntou. Simone sorriu de leve. Amanhã você descobre, porque amanhã, Ricardo, você vai aprender a última lição, que todo erro tem consequência, e toda verdade eventualmente vem à tona. Ricardo chegou no trabalho às 7 da manhã, não porque precisava, mas porque não conseguia ficar em casa. O apartamento vazio, sem Vanessa, sem o barulho dela reclamando de tudo, parecia um mausoléu. Engraçado como a ausência de alguém que você nem gostava tanto assim pode pesar. A nova sala dele ficava no 3º andar. Não tinha vista panorâmica, não tinha aquele piso de mármore importado. Era uma sala comum, com mesa funcional e computador básico. Supervisor operacional. As palavras ainda doíam como ferida aberta. Bom dia, Ricardo. Camila da logística passou por ele carregando papéis. Ela sempre teve medo dele. Agora falava com naturalidade, sem aquele tremor na voz. Bom dia. Ele respondeu, ainda estranhando ser tratado como gente normal. O dia começou com uma reunião de alinhamento. Simone estava lá, comandando tudo com aquela autoridade tranquila que ele nunca teve. Ela não precisava gritar. As pessoas simplesmente ouviam. Ricardo, ela o chamou. Preciso que você revise os processos da área de expedição. Tem gargalos que estão atrasando entregas. Eu não conheço muito de expedição, ele admitiu. E a vergonha de não saber algo era nova. Então vai aprender. Fala com o Anderson, sabe tudo. Ele trabalha lá há 20 anos.
Anderson. Ricardo lembrou vagamente de ter demitido um funcionário com esse nome por algum motivo insignificante. Seria o mesmo? Desceu até o setor de expedição. O cheiro de papelão e o barulho das empilhadeiras era algo que ele nunca tinha experimentado de perto. Sempre comandou de cima, nunca tinha pisado no chão de fábrica de verdade. Você é o Ricardo? Um homem de uns 50 anos se aproximou. Uniforme simples, mãos calejadas, aquele jeito de quem trabalha duro a vida inteira. Sou. Você é o Anderson? Sou. A Simone falou que você ia vir aprender como as coisas funcionam aqui embaixo. Tinha uma ironia no tom dele, mas não era maldade. Era só constatação. Você trabalha aqui há quanto tempo? 20 anos. Já vi 4 donos diferentes. Você foi o terceiro. Ricardo sentiu o peso da frase. Ele, que achava que tinha construído tudo, era só mais um na linha de comando que passa. Você deve me odiar, Ricardo disse de repente, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Anderson parou o que estava fazendo e olhou para ele. Odiar? Não. Odiar é desperdício de energia, mas respeitar, isso você nunca teve de mim. A verdade doeu mais que qualquer grito. Você quer aprender de verdade ou tá aqui só porque a chefe mandou? Anderson perguntou direto. Quero aprender de verdade. Então vamos lá. Primeiro, cada caixa que sai daqui tem uma história. Tem gente que embalou, gente que conferiu, gente que carregou. Você sempre viu só números. Esqueceu que por trás dos números tem gente. As horas seguintes foram as mais humilhantes e educativas da vida de Ricardo. Ele aprendeu a conferir nota fiscal, a organizar rota de entrega, a entender por que um processo que parecia simples na teoria era complexo na prática. E aprendeu principalmente que ele não sabia nada sobre a própria empresa. Já era meio-dia quando a secretária de Simone apareceu na expedição. Ricardo, a Simone precisa de você na sala dela. É urgente. Ele subiu correndo, o coração acelerado. Urgente nunca era bom. Simone estava sentada atrás da mesa, com uma expressão séria. Na frente dela, uma pilha de documentos. Senta, ela disse. Ricardo obedeceu. Hoje de manhã, Vanessa entrou oficialmente com processo pedindo pensão. Alega que você prometeu sustentá-la pelo resto da vida. Simone empurrou um papel na direção dele. Ela está pedindo 50 mil por mês. 50 mil? Ela enlouqueceu? Não. Ela é esperta. Ou achava que era. Simone abriu outra pasta. Você sabe quem é Vanessa de verdade? Como assim? Seu nome verdadeiro não é Vanessa Martins. É Vera Costa. Ela mudou de nome há 6 anos depois de aplicar golpes em outros 3 empresários. Ricardo sentiu o mundo girar. O quê? Ela tem um padrão. Procura homens bem-sucedidos, recém-separados, vulneráveis. Casa rápido, vive o luxo por 1 ou 2 anos. Depois pede pensão milionária quando termina. Já embolsou mais de 2 milhões com esse esquema. Os documentos na mesa eram provas. Fotos dela com outros homens, certidões de casamento anteriores, processos judiciais, até reportagens de jornal sobre os golpes. Ela estava me usando desde o começo? Ricardo perguntou, a voz saindo fraca. Desde o começo. E sabe como ela te conheceu? Não foi por acaso naquele evento. Ela foi contratada por Júlio, seu ex-sócio, para te distrair enquanto ele desviava dinheiro. A bomba foi maior que Ricardo podia processar. Tudo tinha sido armado. Tudo tinha sido mentira. Júlio pagou ela para se aproximar de você, para manter você ocupado, feliz, distraído, enquanto ele roubava a empresa. Quando o esquema foi descoberto e ele teve que fugir, ela decidiu continuar no papel de esposa perfeita até conseguir extrair o máximo possível. Ricardo estava destruído. Não tinha perdido apenas a empresa. Tinha perdido anos da vida para uma farsa completa. Eu sou um idiota, ele disse, a voz quebrando. Não é idiota. Foi manipulado. Tem diferença. Simone suspirou. Olha, Ricardo, eu não tô te contando isso para te destruir mais ainda. Tô contando porque você precisa entender o que acontece quando a gente escolhe aparência em vez de substância. Como você descobriu tudo isso? Porque eu investigo antes de fazer negócio. E quando ela apareceu tentando processar você, achei estranho. Nenhuma esposa verdadeira agiria tão rápido. Aí comecei a cavar. Nesse momento, a porta se abriu sem cerimônia.
Vanessa entrou furiosa, acompanhada de um advogado. Você não pode revirar minha vida, ela gritou para Simone. Isso é invasão de privacidade. Invasão de privacidade é documentar informações públicas. Simone respondeu calmamente. Certidões, processos, tudo que está aqui é de domínio público. Eu só tive o trabalho de juntar. Ricardo, você vai deixar ela fazer isso comigo? Vanessa tentou apelar. Ricardo olhou para ela. Realmente olhou. E viu o que deveria ter visto desde o começo. Uma pessoa sem escrúpulos, sem caráter, que via ele apenas como fonte de dinheiro. Seu nome verdadeiro é Vera, não é? Ele perguntou. Ela empalideceu. Quem te contou isso? É verdade, então. Tudo era mentira. Ricardo, eu posso explicar. Explica o quê? Que foi contratada pelo Júlio para me distrair? Que já fez isso com outros homens? Que eu sou só mais um na sua lista? Vanessa olhou para o advogado dela, que estava visivelmente desconfortável com a situação. Doutor Álvares, Simone se dirigiu ao advogado. Sugiro que converse com sua cliente antes de prosseguir com esse processo, porque se for para tribunal, vou apresentar cada uma dessas provas. E aí ela não vai conseguir nem pensão, vai responder por estelionato. O advogado pegou os documentos, leu rapidamente e ficou pálido. Senhorita Vera, precisamos conversar. Agora. Vanessa olhou ao redor, percebeu que tinha perdido e saiu da sala arrastando o advogado atrás. Ficaram só Simone e Ricardo. Por que você me ajudou de novo? Ele perguntou. Eu não mereço. Não merece mesmo, ela concordou. Mas eu não faço as coisas porque você merece. Faço porque é o certo. E porque, acredite ou não, eu ainda acredito que existe uma pessoa decente enterrada debaixo de toda essa arrogância que você construiu. Ricardo não conseguiu segurar. Chorou. Chorou de verdade, pela primeira vez em anos. Chorou pelo tempo perdido, pelas pessoas que magoou, pela vida que desperdiçou perseguindo coisas erradas. Simone deixou ele chorar. Não consolou, não interrompeu, apenas esperou. Eu te destruí, Ricardo disse quando conseguiu falar. Te usei, te descartei, te humilhei. E você continua me salvando. Por quê? Porque alguém tem que te mostrar o que é humanidade de verdade, Simone respondeu. E porque amanhã você vai descobrir algo sobre mim que vai fazer tudo fazer sentido. O quê? Simone sorriu, mas era um sorriso triste. Amanhã, Ricardo. Amanhã você vai entender por que eu nunca consegui te odiar de verdade, mesmo tendo todos os motivos do mundo. Ricardo estava sentado na recepção do último andar havia 20 minutos. Simone tinha mandado mensagem pedindo para ele subir às 6 da tarde. Não era reunião de trabalho, era algo pessoal. E isso o deixava nervoso de uma forma que ele não conseguia explicar. A secretária finalmente apareceu. Ela pode receber você agora. Ele entrou no escritório. Simone estava de pé na frente da janela, olhando para a cidade lá embaixo. Não virou quando ele entrou. Ficou ali, em silêncio, como se estivesse juntando coragem para algo. Você disse que ia me contar algo. Ricardo quebrou o silêncio. Algo que explicaria por que você nunca conseguiu me odiar de verdade. Simone finalmente se virou. Os olhos dela estavam vermelhos. Ela tinha chorado. E Simone nunca chorava. Senta, Ricardo. Ele obedeceu, o coração disparado. Você se lembra do dia que foi embora? Ela perguntou, a voz saindo mais baixa que o normal. Me lembro. Lembra que eu tentei te segurar na porta? Que implorei para você esperar? Que eu precisava te contar uma coisa importante? Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele lembrava. Lembrava de Simone desesperada, tentando fazer ele ficar, dizendo que precisavam conversar. Mas ele tinha ignorado. Tinha dito que não havia mais nada para conversar, que a decisão estava tomada, que ela estava sendo dramática como sempre. Eu lembro, ele admitiu. A culpa já começando a bater. Você saiu e me deixou falando sozinha. Trancou a porta, entrou no carro e sumiu. Mudou de número, me bloqueou, desapareceu. Simone limpou uma lágrima que teimou em cair. E eu fiquei sozinha com uma notícia que ia mudar tudo. Que notícia? Simone respirou fundo. Eu estava grávida, Ricardo. De 2 meses. O mundo parou. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O ar saiu dos pulmões de uma vez. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Eu tinha descoberto na semana anterior.
Ela continuou, a voz tremendo. Tinha marcado consulta, feito exame, confirmado tudo. Estava esperando o momento certo para te contar. Achei que você ia ficar feliz, que a gente ia comemorar, que íamos ser uma família de verdade. Simone, eu... Mas aí você chegou em casa naquele dia com as malas prontas. Disse que estava indo embora, que tinha conhecido outra pessoa, que nosso casamento tinha acabado. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Eu tentei te parar, tentei te falar, mas você não quis ouvir. Disse que eu estava sendo dramática, que estava inventando desculpa para te segurar. Você riu, Ricardo. Riu da minha cara e foi embora. Ricardo estava destruído. Cada palavra era uma facada. O que aconteceu? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo quebrada. Fiquei sozinha naquele apartamento, sem dinheiro, porque você tinha levado tudo, sem ninguém, porque você tinha me isolado da minha família, e grávida de um homem que tinha me descartado como lixo. Simone se sentou. As pernas não seguravam mais. Eu tentei te encontrar. Liguei para todos os lugares, mandei mensagem para gente que conhecia você. Ninguém sabia onde você estava, ou sabiam, e não quiseram me contar. Simone, pelo amor de Deus. Passei 2 semanas tentando processar tudo, tentando decidir o que fazer. E então, numa noite... Ela parou, a voz falhando completamente. Ricardo estava chorando também. Sabia o que vinha. Comecei a sentir dores terríveis. Fui para o hospital sozinha, de táxi, porque não tinha ninguém para me levar. E lá, os médicos me disseram que eu tinha perdido o bebê. O silêncio que caiu na sala era ensurdecedor. Perdi nosso filho sozinha, Ricardo. Numa cama de hospital, com enfermeiras que eram mais gentis comigo do que você tinha sido nos últimos meses de casamento. Ricardo não conseguia parar de chorar. Todo o peso do que ele tinha feito estava esmagando ele. O médico disse que foi o estresse, que meu corpo não aguentou a pressão emocional, que o abandono, o choque, a situação financeira, tudo junto foi demais. Eu matei nosso filho, Ricardo disse, a voz saindo como sussurro desesperado. Não, você não matou, mas você criou as condições para que eu perdesse. Simone limpou o rosto. Fiquei no hospital 3 dias. Sozinha. Ninguém para visitar, ninguém para segurar minha mão. Quando saí de lá, eu não era mais a mesma pessoa. Porque você nunca me contou? Como? Você tinha sumido. E quando finalmente te encontrei meses depois, você estava com a Vanessa. Feliz, sorrindo, vivendo sua vida nova como se eu nunca tivesse existido. Como se nós nunca tivéssemos existido. Ricardo estava quebrado em pedaços. Eu pensei em te contar 1000 vezes. Pensei em mandar mensagem, em aparecer na sua frente, em gritar para o mundo inteiro o que você tinha feito. Mas o que adiantaria? Ia trazer nosso filho de volta? Ia mudar o passado? Simone, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu sei que sente. Agora sente. Mas sabe por que eu nunca consegui te odiar de verdade, Ricardo? Ela olhou direto nos olhos dele. Porque esse bebê que eu perdi carregava metade de você. E por algumas semanas, eu amei aquela criança mais do que qualquer coisa no mundo. Então como eu podia odiar completamente o pai dela? A revelação era devastadora. Ricardo entendeu. Ela carregava não só a dor da perda, mas o peso de ter amado algo que era parte dele. Mas você sabe o que é pior? Simone continuou. Durante anos, eu me culpei. Achei que tinha sido fraca demais. Que se eu tivesse sido mais forte, mais preparada, talvez tivesse conseguido manter o bebê. Não foi sua culpa. Eu sei disso agora. A terapia me ensinou. A Beatriz me ensinou. O tempo me ensinou. Mas demorou anos para eu parar de me culpar por algo que não estava no meu controle. Ricardo estava de joelhos no chão agora. Literalmente. Tinha deslizado da cadeira, incapaz de se manter sentado sob o peso daquela verdade. Você quer saber por que eu comprei sua empresa, Ricardo? Por que não apenas segui minha vida e te esqueci? Por quê? Porque você precisava aprender. Precisava sentir uma fração do que eu senti. Precisava entender que ações têm consequências, que você não pode sair destruindo pessoas e achar que nunca vai pagar por isso. Ela se levantou, foi até ele e ajoelhou na frente dele. Mas também porque eu acredito em segundas chances.
Porque nosso filho, se tivesse nascido, teria metade do seu sangue. E eu queria honrar essa memória dando a você a chance de se tornar o homem que ele merecia ter como pai. A frase quebrou Ricardo completamente. Ele abraçou Simone e chorou como nunca tinha chorado na vida. E ela deixou. Deixou ele desabar. Deixou ele sentir. Deixou ele finalmente ser humano. Quando ele conseguiu se controlar, Simone se afastou e voltou para a cadeira. Agora você sabe tudo. Sabe por que eu fiz o que fiz. Sabe por que salvei você mesmo tendo motivos para te destruir. Sabe por que ainda acredito que você pode mudar. Eu não mereço seu perdão. Não merece mesmo. Mas perdão não é sobre merecer. É sobre liberdade. Perdoar você é me libertar do peso que carreguei por anos. Ricardo olhou para ela com uma admiração misturada com dor. O que acontece agora? Simone pegou um envelope da mesa. Dentro desse envelope tem duas coisas. Um contrato de reintegração como diretor operacional. E uma carta de recomendação para outras empresas, caso prefira recomeçar em outro lugar. Você está me dando escolha? Estou. Porque forçar você a ficar não ensina nada. Você precisa escolher mudar. Escolher crescer. Escolher ser diferente. Ela empurrou o envelope na direção dele. Mas saiba de uma coisa. Se escolher ficar, vai ser sob minhas regras. Vai trabalhar duro. Vai tratar todo mundo com respeito. E vai provar todo dia que merece estar aqui. Não vai ter privilégios. Não vai ter atalhos. Vai ganhar seu lugar de volta com suor e caráter. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Você tem até amanhã para decidir. Mas dessa vez, Ricardo, a escolha é sua. E qualquer caminho que escolher, vai ter que viver com as consequências. Ele olhou para o envelope, depois para Simone. E se eu escolher ficar e mudar de verdade, existe alguma chance de nós? Ela completou. Não. Essa porta fechou, Ricardo. Mas existe chance de você se tornar alguém que eu possa respeitar. E talvez um dia chamar de amigo. Ricardo assentiu. Era mais do que ele merecia. Agora vai para casa. Pensa bem. E amanhã me dá sua resposta. Ele saiu daquele escritório carregando o peso de uma verdade que nunca imaginou. E pela primeira vez na vida, entendeu o real significado de consequências. 6 meses depois. Ricardo chegou na empresa às 7 da manhã, como fazia todos os dias agora. Não porque alguém mandava, mas porque tinha aprendido que liderança verdadeira começa antes de todo mundo e termina depois de todos. Ele cumprimentou o segurança pelo nome, segurou a porta para a moça da limpeza entrar e subiu para o 3º andar. A sala dele continuava simples, sem luxo, sem vista privilegiada. Mas tinha algo que o escritório antigo nunca teve: respeito genuíno das pessoas que trabalhavam com ele. Bom dia, Ricardo. Mariana passou com café na mão. A reunião do projeto novo é às 9, certo? Certo. E Mariana? Valeu pelas ideias que você mandou ontem. Eram excelentes. Ela sorriu surpresa. 6 meses atrás, Ricardo nunca elogiava ninguém. Agora, reconhecer o trabalho dos outros tinha virado hábito. O dia passou voando. Reunião de projeto, visita ao chão de fábrica, almoço com a equipe de logística. Ricardo tinha descoberto algo que nunca soube: que trabalhar lado a lado com as pessoas, em vez de comandar de cima, era infinitamente mais gratificante. Anderson, ele chamou o supervisor da expedição. Aquela solução que você sugeriu para os atrasos? Implementamos ontem e já cortou o tempo de processamento pela metade. Sério? Anderson sorriu aberto. Que massa! Faz 20 anos que trabalho aqui e é a primeira vez que alguém realmente escuta minhas ideias. A frase poderia ter doído, mas Ricardo apenas concordou. Desculpa por ter demorado tanto para ouvir. Às 5 da tarde, a secretária de Simone apareceu. Ricardo, ela quer falar com você. O coração dele disparou. Nos últimos 6 meses, ele e Simone tinham tido apenas conversas profissionais. Educadas, respeitosas, mas distantes. Era como se existisse uma parede invisível entre eles. Uma parede construída por anos de mágoas que não desapareciam da noite para o dia. Ele subiu. O escritório dela continuava impecável, mas agora tinha fotos nas prateleiras. Fotos da equipe, de eventos da empresa, de momentos de conquista. Simone estava construindo memórias novas, felizes. Senta, ela disse.
mas o tom era diferente. Menos frio, quase amigável. Ricardo sentou nervoso. 6 meses, Simone começou. Você ficou. Eu confesso que achei que ia embora. Pensei em ir, mas percebi que fugir de novo não ia resolver nada. Ia só repetir o padrão. Ela assentiu. E como está sendo? Difícil. Todo dia é um desafio. Tem horas que meu ego quer voltar, quer gritar, quer mandar em todo mundo. Mas aí eu lembro do porquê estou fazendo isso. E por que está? Ricardo respirou fundo. Porque eu devo isso para você. Para nosso filho que nunca nasceu. Para todas as pessoas que eu machuquei ao longo dos anos. Mas principalmente devo isso para mim mesmo. Para o homem que eu deveria ter sido desde o começo. Simone ficou em silêncio por alguns segundos. Sabe por que te chamei aqui? Não. Porque recebi relatórios de todos os departamentos. E você sabe o que eles disseram? Ricardo sentiu o estômago apertar. Será que tinha feito algo errado? Disseram que você mudou de verdade, que trata todo mundo com respeito, que ouve antes de falar, que reconhece erros, que elogia o trabalho dos outros. Simone sorriu. Disseram que você se tornou o líder que eles sempre quiseram ter. As palavras atingiram Ricardo como um soco no peito. Mas dessa vez, um soco bom. A confirmação de que ele estava no caminho certo. Por isso, Simone continuou, empurrando um documento pela mesa. Estou te promovendo a diretor-geral de operações, reportando diretamente a mim. Ricardo olhou para o papel sem acreditar. Você tem certeza? Absoluta. Você provou o que merece. Não com palavras, mas com ações. Durante 6 meses, acordou cedo, trabalhou duro, tratou todo mundo bem e não pediu nada em troca. Isso é caráter, Ricardo. E caráter não se finge por tanto tempo. Ele pegou o documento com mãos trêmulas. Era a promoção mais importante da vida. Não porque vinha com salário melhor ou sala maior, mas porque significava que ele tinha realmente mudado. Obrigado. Foi tudo que ele conseguiu dizer. Não me agradeça. Você conquistou sozinho. Simone se levantou, foi até a janela. Sabe, Ricardo, quando eu comprei essa empresa, tinha 2 objetivos. O primeiro era te fazer pagar pelo que fez. E isso foi cumprido. E o segundo, ela se virou. Era te dar a chance de ser a pessoa que você sempre teve potencial para ser. E isso também foi cumprido. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Simone, eu sei que nunca vou poder consertar o que fiz. Nunca vou poder trazer de volta o que perdemos. Mas quero que saiba que não passa um dia sem eu pensar naquilo. Eu sei. E queria pedir desculpas. De verdade. Não só por ter ido embora, mas por tudo. Por não ter te valorizado. Por não ter te escutado. Por ter destruído a vida de alguém que só me amou. Simone limpou uma lágrima que teimou em cair. Aceito suas desculpas, Ricardo. De coração. Existe alguma chance de a gente... de nós... Não! Ela cortou mais com gentileza. Essa porta fechou, mas se abriu outra. A da amizade, do respeito mútuo e de trabalharmos juntos construindo algo maior que nós mesmos. Ricardo assentiu. Era mais do que ele merecia. Ah! Simone pegou uma pasta. Você vai querer saber. A Vanessa, ou melhor, Vera, foi indiciada por estelionato. Vai responder na justiça pelos golpes que aplicou. E o dinheiro que ela tentou tirar de você foi bloqueado. Justiça sendo feita. Sim. E sabe o Júlio? O dinheiro que ele desviou foi integralmente devolvido. Usei para criar um fundo de auxílio para funcionários em dificuldade, em nome do nosso filho. A generosidade de Simone não tinha limites. Mesmo depois de tudo, ela transformava dor em ajuda para outros. E você? Ricardo perguntou. Como está? Estou bem. Pela primeira vez em anos. Estou realmente bem. Construí uma empresa sólida, tenho uma equipe incrível. E mais importante, me libertei do peso do passado. Vai seguir tocando a empresa? Vou. E vou expandir. Já estamos negociando a aquisição de mais 2 empresas. Pequenas, com potencial, que precisam de reestruturação. Igual fizemos aqui. Você está salvando empresas. Ricardo sorriu. Igual salvou a minha. E igual salvou você. Os 2 ficaram em silêncio por alguns momentos. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que carregaram dor, aprenderam lições e agora estavam em paz. Ricardo, Simone disse,
Quero te dar uma última lição, a mais importante de todas. Qual? Nunca é tarde para mudar, mas mudança de verdade dói. Exige humildade, coragem e a disposição de olhar no espelho e não gostar do que vê. Você fez isso. Poucos têm essa coragem. Aprendi com a melhor. Simone sorriu. Agora vai. Tem uma equipe te esperando para comemorar sua promoção. E Ricardo? Seja o líder que eles merecem, não o chefe que você era. Ele se levantou, pegou o documento e caminhou até a porta. Antes de sair, virou uma última vez. Simone? Sim? Nosso filho teria se orgulhado de você. Ela sorriu através das lágrimas. Espero que sim. E espero que, onde quer que ele esteja vendo o pai que você se tornou. Não o que você era, mas o que você é agora. Ricardo saiu daquele escritório transformado. Não era mais o homem arrogante que humilhava os outros. Não era mais o empresário que confundia sucesso com superioridade. Era finalmente alguém de valor. Alguém que aprendeu que caráter não se compra, se constrói. Que respeito não se exige, se conquista. E que nunca é tarde para recomeçar. Lá embaixo, a equipe estava reunida com bolo e champanhe barato, comemorando a promoção dele. Gente simples, trabalhadora, que agora o respeitava de verdade. E pela primeira vez na vida, Ricardo entendeu que aquilo valia mais que qualquer milhão no banco. Simone observava da janela do último andar. Via Ricardo rindo com a equipe, abraçando pessoas, sendo humano. Ela tinha cumprido sua missão. Não de vingança, mas de transformação. E mais importante, tinha se libertado do passado e construído um futuro digno. Porque no final das contas, a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É se tornar tão incrível que eles percebem tudo que perderam. E dar a eles a chance de mudarem também. Não por você, mas por eles mesmos. E essa era a lição que ficava. Nunca subestime quem você humilhou. Porque eles podem se tornar exatamente aquilo que você nunca conseguirá ser. E quando isso acontecer, você vai entender que o verdadeiro fracasso não é perder dinheiro ou poder. É perder sua humanidade. Ricardo aprendeu isso do jeito mais difícil, mas aprendeu. E às vezes é tudo o que podemos pedir.